A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, em mais um culto de louvor ao Senhor, e nesse momento, que é o momento da mensagem, momento de reflexão na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Certamente esse texto é bem conhecido dos irmãos. E esse texto se torna importante por ser o texto de Gênesis, o começo ali da criação, e um texto onde alguns detalhes estão colocados aqui que muito pode nos ajudar a esclarecer a nossa mente quanto ao que aconteceu no Éden e os reflexos desse acontecimento hoje em dia para nós mesmos, para as nossas vidas. Então aqui nós temos o diálogo da serpente, que em Apocalipse diz que é Satanás, a antiga serpente. Pois então, esse é o diálogo quando Satanás, conversando com Adão e conversando com Eva, tenta então se infiltrar, não no Éden, porque ali ele já estava, mas se infiltrar na mente de Adão e na mente de Eva, no coração de Adão e no coração de Eva. E tinha Satanás um propósito. E é esse propósito que eu gostaria de hoje trabalhar e meditar nesse texto de Gênesis. Então aquela serpente, que era o próprio Satanás, conversando com Adão e com Eva, diz acerca da palavra que Deus já havia dado a eles. E ele diz assim: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E então Eva responde: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Bom, ao fazer a leitura corrente desse texto, tanto do capítulo 2 como do capítulo 3, parece que houve algo muito automático, né? Deus pegou, colocou Adão e colocou Eva no Éden e disse para eles: pode comer de todas as frutas das árvores, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal da árvore que está no meio do jardim, deles não comereis. Então Deus saiu, Adão e Eva estavam por ali, chegou Satanás e já falou com eles. Mas eu entendo que esse texto não se dá nessa velocidade. Eu creio que esse texto se dá assim como a criação, paulatinamente. Ao criar alguma coisa, Deus olha, vê que é bom, e ali passa a tarde, amanhã, do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, assim Deus vai criando. Creio que foi também exatamente assim que aconteceu com Adão e com Eva, depois que ouviu a palavra de Deus acerca dos frutos das árvores que podia comer e da que não podia. Muito bem. Então, se foi desse jeito, se houve um tempo depois da fala de Deus e até chegar à fala da serpente, de Satanás, então quer dizer que
Eva e o próprio Adão guardaram as palavras de Deus e não comeram. E foram obedientes. E não deixou de fazer aquilo que Deus já havia dito para não fazer. Como eles não comiam, como eles não lançaram mão daquela árvore, então Satanás se chega para Adão e para Eva para tentá-los, para que eles pudessem comer, para que assim pudesse haver uma desobediência. Muito bem. Então, se assim aconteceu, Satanás teve que intervir, porque se ele não intervisse, não haveria desobediência, não haveria a quebra da confiança e o ser humano não daria a brecha para que Satanás pudesse se relacionar com eles. E continua o texto. A mulher responde, então, com detalhes a Satanás acerca do que Deus havia dito e de forma muito clara. Não, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, deles não podemos comer. Então, Satanás começa a ter uma troca ali de informações. Logo após a resposta de Eva, Satanás diz: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então esse segundo diálogo que Satanás teve ali com Eva me chamou muita atenção, porque no final desse diálogo, Satanás declara exatamente a sua intenção. E a intenção dele era que o ser humano fosse conhecedor do bem e do mal. E lendo o texto do capítulo 1 de Gênesis, quando acontece a criação, é interessante notar que em cada fim do período do dia da criação, há uma frase: e viu Deus que era bom, e viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom novamente, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, a cada dia que há um movimento da criação por parte de Deus, Deus vê que era bom. Ou seja, Deus fica satisfeito, Deus se alegra com aquilo que está construindo. Ora, se Deus viu que era bom e se alegra com o que estava sendo construído, quando Deus faz o ser humano, ele também repete que é bom e é muito bom. Logo, Adão e Eva, desde o início da criação deles, teve contato com tudo aquilo que era bom. Como Satanás vai dizer para Eva e para Adão que eles não conhecem o que era bom? Então, na frase de Satanás está atrelado uma verdade e uma mentira, porque ele diz que eles seriam conhecedores do bem e do mal, mas o bem eles já conheciam, que foi a própria criação de Deus, e o próprio Deus olha e diz que é bom. Então eles já conheciam o que era bom. O que eles não conheciam é o que era mal. E neste ponto, Satanás então declara a sua intenção naquele lugar para com o ser humano. Relacionamento. A criação, ela é um momento de relacionamento. Quando Deus cria céu e terra, tudo está em relação. As águas com as matas, os rios com os peixes, os animais com a floresta, o ser humano com toda aquela criação. Tudo era uma relação e o próprio Deus se relacionava, porque na viradinha da tarde, Deus aparecia a Adão e aparecia a Eva e ali havia um relacionamento. Então Satanás buscava também
um relacionamento com Adão e com Eva, mas o propósito do relacionamento de Satanás para com eles era mau. Era de estabelecer a ruptura de relacionamentos. E assim ele já começa um relacionamento com Adão e com Eva, introduzindo uma mentira, que era o fato deles não conhecerem o bem e nem o mal. E para que eles pudessem conhecer, eles precisavam ter uma ação, a ação de comer do fruto que Deus disse que não deveria comer. Então o interesse de Satanás é quebrar o relacionamento, o bom relacionamento que Eva e Adão tinham com Deus. E quando ele percebe que eles obedecem, que eles estão ali seguindo as orientações de Deus, Satanás vem interferir. Ele vem dar um empurrãozinho para que Adão e Eva caísse na tentação e quebrasse o relacionamento com Deus. Então ele diz para Eva e para Adão que certamente eles não morreriam se comessem da árvore do conhecimento. E interessante é que até aquele momento, aquela árvore não foi empecilho do conhecimento de Adão nem de Eva. Tanto que eles estavam ali no Éden, tanto que Deus mostrou os frutos todos que eles podiam comer, inclusive o que eles não podiam comer. E ficamos pensando assim, mas se Deus sabia, né, que aquele fruto não era para comer, por que colocou aquele fruto naquele lugar, no Éden? Irmãos e irmãs, uma coisa que eu penso é que Deus não nos esconde nada. Deus não fala nada pela metade. Deus não diz nada para que nós possamos cair. Deus não nos poupa de nenhuma informação para que possamos ser mais felizes. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade precisa ser colocada, declarada, ainda que essa verdade possa chocar ou possa trazer algum desconforto ou até mesmo algum perigo. E Deus então, ao colocar a Eva e o próprio Adão no Éden, ali ele estava fazendo tudo sem esconder nada, inclusive o próprio Satanás. Deus não escondeu Satanás, não poupou nem Eva e nem Adão de ter contato com Satanás e nem proibiu Satanás de assim ter contato com o casal. Deus deixou que eles conhecessem, tivessem contato daquilo que é real, daquilo que estava ali diante deles, e Deus não iria esconder. Então, quando Eva ouve a Satanás e olha para o fruto que não era para comer, lá no versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, queridos irmãos, queria fazer alguns destaques muito importantes no texto, que é, primeiramente, comunicação. Nós nos comunicamos de várias formas. Podemos falar, podemos escrever, podemos hoje gravar, por exemplo, um vídeo como este. Existem várias formas, telefone e por aí vai. E nós não temos como nos privar das comunicações. Se nós escutamos um rádio, mesmo sem querer, já escutamos. Se estamos passando na rua, existe um outdoor, nós batemos os olhos, quase automaticamente nós fazemos uma leitura, se não das palavras, mas pelo menos visual, de uma foto, uma gravura, um desenho que esteja ali exposto. Então, comunicação é algo que nós hoje vivemos a era da comunicação. Não tem como não nos comunicarmos. Agora, a comunicação que estamos recebendo, ou até a comunicação que estamos fornecendo, qual é a qualidade dessa comunicação? Quais são os critérios que nós usamos para
conseguir filtrar essa comunicação. Ou nós não filtramos, ou como recebemos assim, engolimos. Hoje, nós temos o dever de não sermos tão simples assim, de acreditar, ou seja, dar crédito em tudo aquilo que nós escutamos, em tudo aquilo que ouvimos ou lemos. Nós precisamos ter algo em nós chamado olhar crítico. E esse olhar crítico, ele precisa nunca ignorar aquilo que você já conhece, já teve experiência e já sabe que é confiável, por algo que chega agora, que você nunca viu na vida, não sabe nem de onde veio, mas que vem trazer uma informação que coloca em xeque o que você já conhece. Então, se isso acontece, já de cara eu preciso ter um olhar crítico e pensar: opa, o que significa isso? Quem é você? De onde você veio? O que você pensa? E essa informação, como é que essa informação é importante para mim ou não? Então nós temos que ter o cuidado de olhar a informação como ela é, verificar essa informação para saber se não há nenhuma distorção. E se essa informação colocar em xeque algo que você já conhece e você sabe que aquilo é real, que aquilo é verdade, nós nunca podemos trocar aquela informação pela verdade já conhecida. Antes, precisamos de acuradamente olhar e examinar a informação que chega. E foi exatamente o que aconteceu com a Eva e com Adão. Ao receber a informação de que, ao contrário do que Deus havia dito, eles não morreriam depois de comer daquele fruto, agora ele recebe outra informação, que os olhos deles se abririam e eles seriam conhecedores. Mas para que os olhos se abrissem e eles fossem conhecedores, eles precisavam fazer alguma coisa. E aqui, irmãos, há um princípio, o princípio da religiosidade. A religiosidade funciona assim: para que você alcance uma bênção, é preciso que antes você faça alguma coisa. É como se fosse um pagamento. Para você receber o seu salário, antes você precisa fazer um trabalho. Pois com Deus não é assim. Porque antes de Adão e de Eva serem criados, o que eles fizeram para serem criados? Nada. A criação de Adão e a criação de Eva foi um grande gesto da graça de Deus. Deus tirou da vida que estava nele e multiplicou em Adão e na Eva. E olha que Deus já havia feito isso em toda a sua criação antes do ser humano. Então, esse princípio religioso é um princípio implantado por Satanás, que tenta quebrar esse relacionamento nosso com Deus diretamente, colocando a religião como uma muleta. Que eu preciso mexer ou ter alguma ação, tem gente que chama até de sacrifício, né? Que eu tenho algum sacrifício para que Deus possa fazer alguma coisa. Me abençoar, me trazer uma cura, me fazer prosperar e coisas assim. E ouvindo Satanás, Eva não teve senso crítico. O que Eva fez? Eva olha para o fruto que Deus disse que não deveria ser comido, e ela começa a reparar. Tanto Eva como Adão, eles estavam juntos e eles eram criteriosos. Vê que a resposta da Eva foi bem criteriosa acerca do que deveriam ou não comer. E aqui, novamente, ela é criteriosa. Ela olha para a árvore e a primeira coisa que ela destaca que era boa para se comer. Como é que ela sabe que é boa para comer se não comeu? Né? Talvez seja o formato, a cor, talvez tenha sido a aparência que chamou a atenção. Tanto é que ela diz agradável aos olhos. Era um fruto agradável aos olhos e mais, era uma árvore desejável para dar entendimento. Como uma árvore pode dar entendimento, né?
Eva começa a aceitar os argumentos de Satanás sem critério algum, sem senso crítico algum. E assim, aquilo que até então eles tinham feito segundo a orientação de Deus, que era de não comer, assim então ela agora ouve aquela mensagem sem critério, abraça aquela mensagem e começa a olhar para aquele fruto, para aquela árvore, e começa a ser seduzida. E esta é a palavra: sedução. As comunicações, as palavras, elas têm esse poder de seduzir. Seduzir pela ideia, seduzir pela forma como se fala, como se diz. Agora, a sedução faz com que a gente saia de si, faz com que a gente esqueça as coisas que estão ao nosso redor, faz com que tenhamos gestos, a busca do prazer e de satisfação pessoal, e essa satisfação pessoal acima de tudo e de qualquer coisa. É como se os olhos humanos ficassem cegados por algum momento. E a sedução faz com que as pessoas, então, tenham atitudes que não se pensa, que não se mede e sem ponderação alguma. Então Eva olha, gosta, vê que é agradável e troca a fonte de entendimento que era de Deus por uma fonte que era um ser vivo, uma árvore que dava fruto, mas que Deus falou que não era para comer. Então os olhos deles se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Logo após comer do fruto que não era para ser comido, eles de pronto perdem o relacionamento. E o relacionamento quebrado aqui foi o relacionamento entre eles próprios, entre Adão e Eva. Era o ser humano, era uma só carne. Agora eles percebem que estão nus, eles percebem que são diferentes, eles percebem que não são uma unidade, eles percebem que são individuais, um indivíduo separado do outro. E assim eles quebram ali o relacionamento. Algo que antes não tinha valor, não era tão importante, o fato de estarem nus em nada os faziam ter vergonha um do outro. Agora não, o relacionamento está quebrado. E se nós formos decorrer a leitura do texto, nós vamos ver que o próximo relacionamento que foi quebrado foi entre o homem e a mulher e o próprio Deus. E qual foi o relacionamento que não foi quebrado aqui? Foi o relacionamento com Satanás. Desde a queda no Éden, o único relacionamento que foi construído foi o relacionamento com Satanás. E o próprio Jesus já dizia, né, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é um relacionamento maléfico, um relacionamento de destruição, porque esta é a natureza de Satanás. E a mentira trazida por Satanás veio trazer essa divisão, essa quebra, essa destruição, ou seja, a morte. Hoje nós caminhamos diante dessa realidade humana e nós lutamos para que nós mesmos não sejamos seduzidos por Satanás e suas palavras, mas vamos um pouco além. Nós não podemos ser seduzidos pelos próprios homens. Então, Jesus veio falar sobre nós, veio trazer a palavra, e essa palavra da verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais: ninguém vem ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai. Ou seja, Jesus remonta o relacionamento, Jesus costura o relacionamento, Jesus, ele apazigua
Jesus, ele reata esse relacionamento com Deus e faz com que a nossa vida continue agora caminhando segundo as orientações de Deus. Mas o pecado já foi plantado em nossas vidas. A destruição já foi colocada sobre o ser humano. E o Satanás é o pai da mentira. E nós precisamos mais do que nunca, nos dias que vivemos hoje, aprender a ouvir, aprender a conferir aquilo que ouvimos, aprender a sermos criteriosos com aquilo que ouvimos. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos e irmãs, a responsabilidade nossa é de caminharmos segundo aquilo que nós temos aprendido. Então, irmãos, quando ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer a nossa oração de confissão, oração de quebrantamento e pedir a Deus sempre discernimento para que nos ensine a viver, a caminhar nesse mundo. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O desejo nosso é que Deus venha acabar com a mentira, acabar com o pecado, acabar com Satanás, para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida repleta de paz e de amor. Isso irá acontecer. Essa esperança irá se realizar, porque nós não, como disse domingo passado, a nossa esperança não nos faz parar para aguardar esse momento chegar. A nossa esperança nos impulsiona a agir hoje na nossa vida com a convicção de que estamos indo em direção a esse momento. Mas esse momento ainda não chegou. Então, enquanto aqui estamos, o nosso compromisso é de nos relacionarmos com Deus, é de cada um de nós buscar no Senhor o entendimento de si mesmo e o entendimento da vontade de Deus e assim se colocar vivendo em amor para com o Senhor. E naquilo que depender de nós, termos paz com todos e pedimos a Deus que essa orientação também recaia sobre todos e sejamos nós também um instrumento na mão de Deus para espalhar esse evangelho de paz e amor para com todos, porque Satanás já está fazendo isso também e ele já tem enredado a tantos, mas nós não. Nossa caminhada é outra. Nossa caminhada é de buscar amor e entendimento, apaziguamento e socorro. É de remir, ou seja, é de abraçar, é de apoiar, não de julgar, mas é de orientar. Às vezes orientações mais brandas, às vezes não. Orientações mais severas, mais duras, mas o intento nunca será de humilhar, de destruir. Ao contrário, o intento sempre será de edificar, de erguer e de dividir esse conhecimento que Deus tem nos dado para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É uma tarefa difícil, irmãos, mas é uma tarefa que nós temos que fazer com muita humildade, com comunhão no Senhor e com o coração aberto para que o Espírito Santo haja em nossas vidas e transforme as nossas vidas, para que cresçamos cada vez mais como homens e mulheres de Deus em uma terra tão sedenta como essa que vivemos, desse planeta onde o próprio Jesus já dizia que o mundo jaz no maligno. Mas Jesus também nos disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então, se nós estamos aqui, é para fazermos diferença. E essa diferença não é algo que é um esforço meu. Essa diferença é o trabalho do Espírito Santo que, agindo em minha vida, me transforma. E se me transforma, se eu sou nova criatura, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo será renovado, tudo será diferente. Mas você pode até me dizer: pastor, mas nós somos falhos. Eu digo: verdade, somos sim. Por isso que o amor, o perdão sempre está em ordem, a oração, a intercessão sempre está em ordem, porque se um irmão escorrega
ou cai, o outro está ali ao seu lado, pronto a estender a mão e levantá-lo. Não é julgá-lo, mas é levantá-lo. Por quê? Porque nós temos uma esperança, e essa esperança está diante de nós, e nós vamos avançar dia após dia, até chegar o momento de recebermos do Senhor aquela palavra: vinde, benditos de meu Pai. Que Deus seja abençoando a sua vida e ricamente te fortaleça, e você possa crescer a cada dia para a honra e a glória do Senhor, para que outras pessoas ao seu redor possam ver e receber de você informações verdadeiras de amor, de graça, o próprio Evangelho. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, é cheia de verdade. E quando, Senhor Deus, nós aceitamos a Tua palavra e vivemos segundo essa palavra, nós temos a convicção e sentimos dentro de nós as mudanças que ocorrem a cada dia. Pai amado, dá-nos a graça, Senhor, do Teu amor e perdão, está sempre pulsando em nossos corações, de tal forma, Senhor, que possamos ter bom ânimo diante das dificuldades desse mundo. Porque, Senhor, nós não nos guiamos como Eva e como Adão pelo que vê, por aquilo que seduz, mas nós nos guiamos por Tuas palavras que são verdadeiras. E nós, Senhor Deus, somos felizes a cada dia, porque crescemos na Tua presença. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos frutíferos onde estivermos, e assim sermos testemunhas Tuas, Senhor, para a edificação da Tua igreja. É o que nós te clamamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.